que alguns de vocês ainda têm uma ideia de história medieval como uma história da Europa. Infelizmente, é assim que aprendemos na escola, na universidade, nos filmes, nos jogos, mas se olharmos para o mapa mundi, só olharmos para ele, enxergaremos os 3 continentes conectados por terra e por mar, por onde passavam diversas rotas, onde na antiguidade e no medievo passavam não só produtos, mas saberes, religiões, manifestações artísticas e um grande número de entrelaçamentos culturais. Isso tudo desde a antiguidade, nos processos de migração, assentamento, guerras e diplomacia. A história dita medieval não é a história da Europa, mas uma história de conexões, de interações da humanidade. Por essas conexões, chegamos à ideia de global e globalização. Essas são palavras muito empregadas em todos os âmbitos do saber, sejam acadêmicos ou não. Sendo global, o adjetivo que significa, na maioria das vezes, uma abrangência planetária, enquanto globalização seria um processo que, apesar de conceitualmente aparecer nos escritos acadêmicos desde a década de 80, foi caracterizado por esses mesmos escritos como um processo de longa duração. Já o termo globalidade, apesar de ser uma qualidade como adjetivo global, difere em seu significado. Globalidade refere-se à conectividade e à interdependência de todas as coisas presentes no planeta, onde a ação de um interfere na existência de todos. Foi com o processo de industrialização europeu a partir do século XVII e XVIII que se deu uma grande ruptura entre uma consciência de globalidade e a consciência de indivíduo, que retraiu a escala de conectividade e a percepção da interdependência, reduzindo o indivíduo à solidão. Apesar desta consciência de globalidade estar presente praticamente em todas as culturas pré-modernas, seu ressurgimento moderno em âmbito global se dá exatamente com a crítica ao individualismo, a sociedade de consumo e as políticas expansionistas que levaram parte da humanidade a 2 guerras mundiais no século XX. E é no pós-guerra mundial que surgem entidades mundiais para a discussão de problemas comuns à humanidade, como pobreza, fome, guerra, doenças e destruição do meio ambiente. Este foi, ao menos em teoria, um movimento de reintegração da consciência de indivíduo e nação à conectividade global, ou à consciência de globalidade. Neste vídeo falarei sobre essa consciência de conectividade global como uma metodologia de ensino de história, fundamentada principalmente na obra de Edgar Morin, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, relacionando-a com a perspectiva de história global na área dos estudos de história medieval. Quando procuramos uma genealogia da história global no âmbito historiográfico moderno, é comum encontrarmos referência à influência de Ferdinand Braudel, com sua famosa obra O Mediterrâneo, e a teoria Sistema Mundi de Immanuel Wallenstein, sendo que ambas pesquisas e interpretações fundamentaram uma história global na década de 80 e 90 do século passado, voltada principalmente a questões econômicas de uma interação humana em âmbito global. Em sua grande maioria, os trabalhos desta época de história global assumiam a convicção de que só se poderia falar de uma história global a partir do século XVI, a partir das chamadas grandes navegações. Felizmente, foi o trabalho de Janet Abu Lughod, publicado em 1989, que apresentou uma perspectiva menos eurocêntrica da história e evidenciou as conexões comerciais entre os continentes africano, europeu
e asiático entre os séculos 13 e 14. A autora baseou criticamente sua análise na teoria sistema-mundo apresentada por Immanuel Wallenstein e afirmou que o mundo econômico do século XIII seria fascinante, principalmente por não apresentar um centro hegemônico único, além de colocar em conexão diversas regiões continentais que possuíam formas diversas de organização. A partir deste estudo, podemos perceber um deslocamento temporal e espacial para o entendimento de história global. Mas o que é história global? Bem, esse é o título de um trabalho introdutório que tornou-se referência para a discussão da área. Refiro-me à obra de Sebastian Conrad, publicada em 2016. O autor distingue de forma simplificada 3 tipos de história global, desenvolvidos nas últimas décadas. Uma história global de qualquer coisa, história das conexões e história baseada no conceito de interações. O elemento comum dessas análises é a percepção geral de que nenhuma sociedade, nação ou cultura se desenvolve isoladamente ou existe isoladamente. Desde os primeiros tempos, a vida humana no planeta foi caracterizada pela mobilidade e a interação. Esse movimento do pensamento historiográfico segue o crescimento de uma consciência de globalidade na sociedade mundial, ou seja, os estudos e tendências acabam por evidenciar, na virada do século XX para o XXI, as reivindicações de zonas consideradas periféricas, como os estudos subalternos na Índia, os estudos pós-coloniais e os estudos decoloniais, que pela própria herança histórica foram representados por autores e obras de origem africana e latino-americana. Mas que imagem teríamos em mente se tentássemos romper com a perspectiva europeia e iluminista de história e entendêssemos as temporalidades ainda mais recuadas, sem as divisões modernas de Ocidente e Oriente? Veríamos o que está lá, ou seja, uma gigantesca rede de rotas terrestres e marítimas, como expressa o Atlas Catalão do século XIV do judeu Cresques Abraham. Um mapa com várias linhas, com várias conexões, aonde ao redor do Mediterrâneo está conectado territorialmente a Europa, o Oriente Próximo e o Norte da África. Neste mapa também se pode perceber não só essa conexão territorial, espacial, mas também temporal, através das histórias que ele vai contando de cada reino e das coisas que vão acontecendo em temporalidades diferentes. Além disso, é uma obra medieval que também coloca esse espaço terrestre em conexão com o cosmos, sendo que a própria obra tem nas primeiras folhas as chamadas folhas cosmológicas ou cosmográficas, aonde fala sobre o movimento dos astros, os elementos da natureza e o homem zodiacal. Outra imagem que teríamos é a da Rota da Seda, rotas que ligam a Índia, a China e a África Oriental pelo Mar Arábico e Oceano Índico, também rotas que saem da China e que vão até a Europa por terra, atravessando a Ásia Central. Também veríamos rotas de viajantes como Benjamin de Tutela no século XII, como Marco Polo no século XIII e Ibn Battuta no século XIV, respectivamente um judeu, um cristão e um muçulmano que viajaram também pelos 3 continentes. Então, como vimos agora no exemplo do período medieval, os 3 continentes estão interconectados de forma que o desenvolvimento histórico das regiões esteve estreitamente relacionado com as mobilizações, migrações, trocas culturais, religiosas, políticas, econômicas e as variadas regiões. E entre as variadas regiões. Isso é um fato averiguado nos mais diversos documentos,
produtos e vestígios dessa época e dessas culturas. O desenvolvimento dessa perspectiva para a história constrói e constitui, além de contribuir não só para uma maior compreensão das relações humanas e suas experiências temporais, mas para o despertar da consciência do indivíduo em sua globalidade histórica e humana. Focando agora na educação brasileira. Nas discussões sobre a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, para a área de História, ocorreu um debate público acirrado entre os anos de 2016 e 2017, em torno do tema do abandono de uma história eurocêntrica e da superação de uma matriz única e hegemônica para a história. Não havia dúvida sobre a necessidade dessa superação em nossos currículos escolares. A discussão, no entanto, focava-se em como empreendê-la. Como poderíamos descolonizar a nossa matriz histórica eurocêntrica? Deveríamos deixar de estudar e de ensinar a história medieval ou antiga para falarmos apenas a partir de uma história moderna dos descobrimentos da América e do Brasil? Evidentemente, tal silêncio seria um erro imensamente maior que aquele que se tentava corrigir. Negar uma história sem problematizá-la seria o mesmo que jogar o bebê fora com a água do banho, como já diz o ditado popular. Ou seja, se perderia uma parte preciosa da história humana e a possibilidade de interrelacioná-la com múltiplas outras perspectivas e interpretações. O conhecimento emancipatório deve reconhecer o caráter multidimensional do ser e da sociedade e ter consciência que não se poderia isolar uma parte do mundo, mas também as partes não podem ser separadas uma das outras, como diria então Edgar Morin em sua obra Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Edgar Morin, então, nesse livro, ele coloca 4 pontos que são essencialmente importantes para a educação em geral, mas que na maioria das vezes não são consideradas, não são refletidas em função da preocupação de um conteúdo. Esses 4 pontos seriam o contexto, o aspecto global da educação, o aspecto multidimensional e o complexo. O que seria esse global na educação? Seria mais que o contexto. É o conjunto das diversas partes ligadas a ele de modo interretroativo ou organizacional. Dessa maneira, uma sociedade é mais que um contexto, é o todo organizador de que fazemos parte. O planeta Terra é mais do que um contexto, é o todo, ou, ao mesmo tempo, organizador e desorganizador de que fazemos parte. O todo tem qualidades ou propriedades que não são encontradas nas partes, e se estas estiverem isoladas umas das outras, e certas qualidades ou propriedades das partes podem ser inibidas pelas restrições provenientes do todo. E o que seria o multidimensional no ensino? Unidades complexas, como o ser humano e a sociedade, são multidimensionais. Dessa forma, o ser humano é ao mesmo tempo biológico, psíquico, social, afetivo e racional. A sociedade comporta as dimensões histórica, econômica, sociológica e religiosa. O conhecimento pertinente deve reconhecer esse caráter multidimensional e nele inserir estes dados. Não apenas não se poderia isolar uma parte do todo, mas as partes umas das outras. A dimensão econômica, por exemplo, está em interretroação permanente com todas as outras dimensões humanas. E o pensamento complexo, inclusive, que também é o título de uma outra obra de Edgar Morin, o conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade. Complexo significa o que foi tecido junto, de fato, a
complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis, constitutivos do todo, como o econômico, político, sociológico, psicológico, afetivo, o mitológico. E há um tecido interdependente, interativo e interretroativo entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo e as partes entre si. E por isso a complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade. Diante dessas reflexões na obra de Morin, como se constrói então uma proposta de descolonização do ensino de história medieval? Tomar um chazinho. Descolonizar a história não significa deixar de contar as histórias do mundo, mas descobrir um paradigma ou construir novos paradigmas ou até mesmo desconstruir um paradigma hierárquico, centralista e colonializante. Entre outras palavras, significa descentralizar a narrativa histórica e mostrar os caminhos que conectam as histórias dos 5 continentes e até mesmo a sincronicidade entre elas. A considerar o acesso online à bibliografia, às edições e traduções de livros de viajantes, os mapas antigos e medievais digitalizados, filmes e documentários, a proposta de descolonização do ensino de história dita medieval é viável tanto para o ensino superior como para o ensino fundamental e médio. Descentralizar, conectar e expandir a experiência espaço-temporal da consciência histórica. Essas são as chaves para renovarmos não só o ensino de história nas instituições educacionais, mas a formação histórica mais abrangente. Com essas chaves de agência, é possível construir narrativas individuais que transcendam a si mesmas, inserindo-as em uma narrativa de humanidade onde as temporalidades devem ir além das gerações mais próximas, romper com o nacional e ser global em todas as dimensões. Pense na formação deste indivíduo que se apropria dos séculos de história humana como sendo a sua própria, sem centros ou periferias, de forma que a história da Ásia, da África, das Américas e Europa também o constitui. Para entender as possibilidades de ações derivadas de tal formação, adentramos um pouco o conceito de consciência histórica desenvolvido por Ian Husserl. Entre as muitas interpretações e os muitos desdobramentos da relação tempo e consciência do ser, encontramos na história do século XX autores conhecidos e lidos no Brasil como Reinhard Koselleck e seu discípulo Ian Husserl, sendo que esse último é o que mais se preocupa com a formação da consciência histórica na constituição do indivíduo. Husserl afirma que a consciência histórica é o todo pelo qual a relação dinâmica entre experiência de tempo e intenção no tempo se realiza no processo da vida humana. O autor denomina também a operação mental que forma essa consciência de orientação do agir ou sofrer humano no tempo. A partir desta tradição de pensamento, é possível conceber a imagem do indivíduo-humanidade. Pois o aprendizado histórico pode ser definido, então, como um processo de interpretação de experiências orientadas no tempo que resulta na produção de narrativas. Tais narrativas responderiam às necessidades da vida humana prática, constituindo a base para a formação de identidades e a elaboração de decisões a serem tomadas, tendo como perspectiva o futuro. O paradigma centralizador, evolucionista, hierárquico e desagregador presente nas narrativas cientificistas ocidentais não encontram mais coerência na experiência de tempo global.
descentralizada e conectada do século XXI. Mas então, por que o antigo paradigma persiste tanto na educação como nas ciências? A experiência dos nacionalismos exacerbados que fundamentaram 2 guerras mundiais e tantas atrocidades no século XX e XXI poderia, como muitos acreditaram, servir de lição para não continuarmos a seguir um paradigma baseado na exclusão e na hierarquização da humanidade. No entanto, as narrativas baseadas nesses preceitos persistem, porque alimentam o sistema de exclusão em que vivemos, como se não houvesse outra perspectiva, ao mesmo tempo em que o medo e a incerteza produzidos pelos sistemas retroalimentam as narrativas extremistas. A consciência histórica deve servir para enfrentar o medo, a incerteza, o ressentimento que alimentam essas narrativas. Nesse sentido, a história global descentralizada, tanto pelo conteúdo como pela perspectiva e conectada, seja pela longa duração ou pela sincronia, tem potencial para a expansão da consciência histórica. Essa expansão também depende da possibilidade do indivíduo movimentar sua consciência através de uma longa historicidade. E aí está a necessidade do ensino de história tratar do maior número e variedade de histórias humanas no tempo. O ser que está consciente de sua temporalidade humana depara-se com sua própria finitude, mas deve enfrentá-la com a ação, não com a negação. Permanecer apenas com a história do próprio bairro, do próprio país, é limitar as perspectivas da ação humana e dar espaço para o medo e para a insegurança. A perspectiva da história global, que incorpora os estudos subalternos, decoloniais e a descentralização dos referenciais teóricos, estão em consonância com a experiência do século. Seja pela experiência que fundamenta a crítica aos paradigmas hegemônicos, seja por suas propostas de descentralização e conexão. Histórias globais para experiências globais. O ensino desta era não pode ser entendido como global pela conectividade tecnológica, mas pela consciência de conexão. Dessa forma, a consciência humana não se dá fora ou sem o tempo. Assim, a pesquisa, o ensino, a aprendizagem de história devem assumir sua responsabilidade na formação desta consciência interconectada, uma consciência de globalidade que dá o potencial para agir neste mundo. Bem, muito obrigada pela atenção de vocês.